Andréia, bom dia, querida, tudo bem? Olá, bom dia. Prazer estar falando contigo. Qual o tema de hoje? Hoje nós vamos falar sobre regularização de obras. Regularização de obras, assunto importante. Vamos nós. Então, aquela galera que está começando, iniciando aí uma obra, procurando, né, profissionais qualificados para iniciar essa obra, precisa passar por uma burocracia. Explica um pouquinho para a gente, Andréia. Exatamente. A gente, antes de iniciar a obra, é bom a gente conversar exatamente sobre os sonhos, né, do cliente, saber o que ele pretende construir. E é bom a gente, antes de comprar o próprio terreno, consultar o arquiteto para verificar se o terreno realmente é registrado, tem a documentação correta, porque a gente pega muitos casos de pessoas que compraram terreno por contrato de compra e venda. E às vezes esse contrato de compra e venda foi comprado, por sua vez, por um outro sistema parecido. E quando você vai retirar ônus reais do imóvel, que é o documento que comprova o real proprietário, está no nome de uma pessoa que ninguém tem contato mais, ninguém tem acesso mais àquela pessoa, e fica muito difícil reverter a propriedade do terreno nesse caso. Então, é interessante, antes de comprar, consulta o arquiteto para ele fazer uma verificação se o imóvel realmente ele está regular, para a pessoa não entrar numa fria depois. Essa regularização, ela depende também de uma série de leis, né? A gente tem os municípios, no modo geral, eles possuem um plano diretor. Esse plano diretor divide a cidade em vários zoneamentos. A gente tem zona habitacional, zona comercial, zonas de serviço, zonas de interesse especial, que são áreas assim habitacionais para a população de baixa renda, zona rural, inclusive, que é uma outra legislação. Então, a gente precisa saber aonde que esse terreno está inserido, para a gente poder ver os parâmetros da construção daquele terreno. Porque você tem uma série de índices que são regras, né, que a cidade, a prefeitura impõe, onde te limita a taxa de ocupação daquele terreno, ele limita o índice de aproveitamento do solo, taxa de permeabilidade importantíssima de ser respeitada. Porque a taxa de permeabilidade eu dou um enfoque maior. Porque a gente reclama muito, a gente sofre muito com problemas de enchente, né? A cidade do Rio, principalmente, e as áreas, né, adjacentes, né, a Baixada Fluminense, a gente sofre muito com a questão das enchentes. E por quê? Muitas das vezes, a gente, quando compra um terreno, a gente quer ter menos trabalho e cimenta o terreno todo. Nisso que você cimenta o terreno todo, você diminui a permeabilidade do solo. O que acontece sem a permeabilidade? A chuva cai, ela não tem para onde escoar, ela não tem para onde correr. E muitas vezes o sistema de recolhimento, né, do município, ele não é o suficiente para absorver toda a água da chuva. Então a gente começa a ter casos, focos de enchente em locais onde antigamente não tinha. Então é importante a gente verificar, existe uma regra, uma taxa do terreno, né? A gente precisa deixar de área livre. Às vezes o cliente vem e fala, por exemplo, a pessoa compra um terreno e quer construir imóveis para alugar. E aí ele vem com aquela vontade de ocupar o terreno 100%. Eu quero fazer tudo isso aqui de kitnet para alugar. E às vezes a gente não pode fazer dessa forma. Por quê? Você precisa prever justamente essas áreas livres, né? Porque existe a taxa da ocupação onde precisa ser respeitada e pode variar entre 70%, 80%, 50%, depende de cada área, né? Conforme o plano diretor. E você também precisa prever as áreas de ventilação e iluminação. Como é que você vai abrir janelas rentes, né, ao terreno do vizinho? Você não pode, a gente tem que obedecer afastamentos, né? Então você tem a questão do terreno do vizinho, você não pode abrir janelas, vãos diretamente voltadas para o terreno do vizinho, porque se ele decidir construir, ele vai simplesmente fechar a sua janela, não é mesmo? Então isso tudo precisa ser verificado. A gente costuma conversar bastante também, porque a nossa ideia é realizar o sonho, né? Mas realizar um sonho que possa vir a ser regularizado, porque vai valorizar o imóvel daquela pessoa que está investindo ali. Se é um investimento, se você tem
um terreno, uma construção regularizada, ela com certeza ela vai ter um valor muito maior do que uma casa de posse, uma obra feita de qualquer forma, sem um profissional habilitado, assessorando, não é mesmo? Então, Com quando você... certeza. É aí que entra a importância, né, do profissional qualificado, gabaritado, com a expertise do dia a dia ali. E antes, né, a gente sempre toca na tecla aqui da prevenção como o melhor caminho, né? E antes de você aprovar um projeto, na hora ali de confeccionar um projeto, é sentar com o profissional, falar todos os objetivos dele, o que ele vai fazer, para ver se a edificação permite, ver se o zoneamento permite, porque nós temos regras, nós temos legislações aqui, né, de edificações, e um profissional qualificado vai saber orientar o cliente dele, né, até essa parte que parece uma besteira aqui, que não é importantíssimo, que é a ventilação das edificações. Não é isso, André? Isso mesmo. Dentro do Código de Obras, a gente tem uma série de determinações, né? Por exemplo, ambientes onde você ocupa com mais frequência, ela precisa ter uma ventilação equivalente a 1/6 da área daquele cômodo. Quando você tem outros ambientes como banheiro, área de serviço, cozinha, precisa ter ventilação, mas é o equivalente a 1/8 da área daquele cômodo, uma ventilação reduzida. E existe também, como até teve um caso, né, de um profissional que apareceu hoje mais cedo, onde a gente pode apelar para a ventilação mecânica também, né, que ajuda a regularizar o imóvel, você torna o imóvel legalizável, né? Então, assim, existem várias formas, vários recursos, e o que acontece também, muitas das vezes, o cliente vem nos procurar porque aconteceu alguma denúncia e a prefeitura compareceu ao local e multou aquele cliente, né? Porque normalmente acontece quando há uma denúncia, quando não tem uma placa de profissionais responsáveis na obra, qualquer pessoa pode chegar e denunciar a sua obra, e aí a prefeitura ela é obrigada a comparecer e te multar e embargar a obra, e aí pode acontecer de você ter um custo muito maior, né, se você tivesse iniciado a obra da forma regular, né, obtido o alvará de construção, a licença, né, para construir. Então, isso tudo é uma forma de prever gastos e também, vamos supor, você iniciou uma obra fora dos parâmetros ideais, né, e a prefeitura te embargou, ela montou a sua obra, te proibiu de dar continuidade. Como que você vai fazer para tornar a obra regularizável? Você vai ter que destruir, de repente vai ter que demolir uma grande parte da construção que você já iniciou. Olha que despesa, né? Que poderia ser evitada, poderia ter sido evitada se você tivesse iniciado o processo da forma regular, com a licença, né? Porque não é um processo tão complicado assim. Você tendo um terreno regularizado com escritura, a gente pode dar entrada junto ao Cartório Geral de Imóveis para obter o seu RGI, porque é só a partir do RGI que você se torna efetivamente proprietário perante o município, né? Então, você tendo o RGI, a gente consulta os parâmetros da construção que você pode ocupar ali e vai fazer tudo de acordo com o seu sonho, com o seu desejo e da forma regular. E outra coisa, quando você tem a construção regularizada, você pode, inclusive, financiar pela Caixa Econômica Federal, que é um processo muito mais fácil de você obter o valor do imóvel, porque muitas pessoas não têm disponível R$200 mil, 100 mil, né, 150 ou 300 ou até mais, né, disponível de forma imediata para te pagar por aquele seu imóvel. Mas se ele está corretamente regularizado, se ele tem toda a planta, o projeto aprovado na prefeitura, a Caixa Econômica ela paga para você, né, esse valor, e a pessoa que vai comprar de você vai pagar de forma parcelada, financiada para a Caixa Econômica. Então você tem o dinheiro 100% na sua mão, sem dor de cabeça, porque você fez tudo da forma correta. Com certeza, valorizando o imóvel e não fazendo um sonho transformar-se em pesadelo. Conversei aqui com a arquiteta Andréia Locomo, que ela deu dicas aqui de acessibilidade também da regularização correta de uma obra. Andréia, muitíssimo obrigado pela tua participação e até o próximo sábado. Eu que agradeço. Eu posso deixar meus contatos? Deve.
Isso, então, o meu Instagram é Andrea Lopomo Arquiteta, né? No caso, Andrea Lopomo Arquiteta. O meu WhatsApp é 21 DDD 96825 2254. E eu tenho também um site, Maravilha. que é o Opa, isso, é o www.andreaarquiteta.com.br. Lá a gente consegue ter contato, conversar e agendar um horário para vocês. maravilha. Então liga logo para essa fera aí. É o 21 Rio de Janeiro 968252254. E siga ela também nas redes sociais, acessando o @Andrea Lopomo Arquiteta. Um beijo, André, e até o próximo sábado. Bandeirantes.